Muito bem, vamos nós novamente. Gênesis 45. Nós estamos estudando a relação de um jovem com o mundo. Estamos olhando isso na perspectiva de José. E vamos lembrar, nós vimos 3 grandes pontos até agora. O primeiro, na vida de José, nós vimos que José tinha 2 pais. Tinha Jacó, mas tinha também o Pai Celeste. Como nós temos 2 pais. Você tem os teus pais terrenos, mas você tem em especial o teu Pai Celeste. O período dentro da tua casa terreno é apenas uma preparação para viver com este Pai Celeste mais tarde. Primeira coisa que nós vimos. Segunda coisa que nós vimos, que a partir dos 12 anos, a coisa mais difícil que nós temos para lidar é a nossa vontade. É aprender a lidar com a nossa vontade. A partir dos 12 anos, até os 30, inicia-se um processo de desmembramento da casa, onde você vai se tornando gradativamente adulto. É a fase do já e do ainda não. Você já é crescido, mas você ainda não é crescido. Então, isso vira uma confusão, às vezes, dentro de casa. Às vezes, os pais te permitem coisas que você já pode e não te permite outras coisas. Então, é uma fase de desenvolvimento, onde você está desprendendo dos pais. E o aspecto mais difícil dessa etapa é lidarmos com uma coisa chamada vontade. Porque você começa a tomar decisões já longe dos seus pais. Desde a decisão do que você vai comer no intervalo da escola, já não tem mais lanchinho, não tem mais lancheira. Desde a decisão do que você vai comer até a decisão da tua vida afetiva, de dinheiro, de sexo. Entram muitas decisões nesse período. E nós estudamos isso, tanto na vida de José, quanto na vida do nosso Senhor Jesus. Estudamos uma palavrinha-chave chamada independência, de como lidarmos com essa questão da independência nossa. Esse foi o segundo ponto que nós já vimos. O terceiro ponto que nós começamos a ver no último mês, e vamos dar continuidade hoje, é o ponto de como é que a gente lida com o mundo. Nós vimos que existem 3 menções básicas para a palavra mundo nas Escrituras, 2 delas que são mais importantes: cosmos, que significa um arranjo, uma aparência, que é aquilo que o mundo é. O mundo ele é como um cosmético. A palavra cosmético deriva da palavra cosmos. O que o cosmético faz? Ele dá uma aparência que não corresponde à realidade. O mundo faz a mesma coisa. Ele maqueia algumas coisas, nos dando a impressão de que aquilo é bom, é agradável, mas aquilo, na grande maioria das vezes, não está no Senhor. Tem algumas coisas do mundo que são próprias, que nós podemos interagir, estamos aqui, vamos fazer, mas tudo aquilo que implicar em pecado vai gerar essa questão da aparência. É um engano para a alma da gente. E hoje eu vou trabalhar um pouquinho melhor essa ideia com vocês. Eu quero trabalhar um pouco mais de como é que nós vamos absorvendo os padrões do mundo. E, na prática, quais as decisões que a gente tem que tomar para não deixar o mundo envolvendo o coração da gente. Então, vamos lá. Vamos começar do início. Olhem um propósito na vida de José. Gênesis 45, 13. José foi levado ao Egito. A palavra Egito significa aflição. O Egito representa o mundo.
o que o mundo faz conosco nos aflige, porque o mundo não está dentro da vontade de Deus. Ele produz dentro de nós angústias para a gente viver. Jesus falou assim: no mundo tereis aflição. Porque é exatamente isso que o mundo traz. O mundo traz aflição. Desde um crente reconhece isso, até um ímpio reconhece isso. O próprio ímpio reconhece que viver é agonizante. Então, como é que José, sem ele perceber, como é que ele se relacionava com este mundo? Capítulo 45, versículo 13, diz assim: anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto. Apressai-vos e fazer descer meu pai para aqui. Queridos, essa frase, se olhada apenas do ponto de vista de José, na realidade que ele estava vivendo, tem um sentido natural. O pai dele estava longe, morando em outra terra, apenas na terra que ele estava havia alimento. Ele foi um filho desprendido, roubado da presença do pai. Foi um filho que alcançou o segundo maior posto no Egito. Então, naturalmente falando, ele diz assim: diz para o meu pai tudo aquilo que eu conquistei nessa terra. Mas espiritualmente falando, tem um sentido completamente diferente. Porque qual é o sentido? José representa Cristo. Representa a maneira pela qual um jovem pode viver nesta terra. José representa a maneira pela qual nós fazemos o nosso Pai Celeste descer do céu até esta terra, na nossa vida. E as pessoas que convivem conosco verem toda a glória do Pai dentro de nós. Tudo aquilo que nós alcançamos neste mundo, de Deus, ainda vivendo neste mundo. Vocês conseguem entender isso? Desce, fazei descer a meu Pai. A finalidade da vida de José foi revelar a glória que ele havia alcançado, uma glória que havia no próprio Pai. Porque o primeiro versículo que nós estudamos, Gênesis 37, dizia assim, muito simples: esta é a história de Jacó, tendo José 17 anos. Então, onde José ia, a história do pai ia com ele. Onde José estava, a história do pai estava com ele, porque a vida do pai é contada na vida do filho. Então, quando Deus levanta jovens como vocês, filhos de Deus, todos aqueles que tiveram uma experiência de nascer de novo, quando Deus levanta um filho dele neste mundo, tem a expressa finalidade de trazer o pai dentro desse filho. O pai ser revelado na pessoa desse filho. O pai aparecer na pessoa desse filho. Os irmãos estão entendendo isso? É muito simples o conceito. Nós estamos lembrando isso desde o primeiro dia. Vejam isso na vida de Jesus. João 12, 45. Vejam se não é a mesma coisa. João capítulo 12, versículo 44 diz assim: e Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, não em mim, mas naquele que me enviou. Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Vejam o capítulo 14, versículo 8. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Então, de que jeito Jesus vivia? Ô meu Pai, desce. Desce na minha pessoa e manifesta em mim toda a glória
que há em ti. Vocês estão entendendo? A mesma realidade de José era vivida na pessoa do Senhor Jesus. Mas esse convite não foi para José e para Jesus. Deem uma olhadinha em 1 Coríntios, o último versículo de mês passado. E eu disse que nós começaríamos com esse versículo. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, toda decisão que eu tomo na vida, seja para comer, seja para beber, seja para fazer qualquer outra coisa, tem que ser para revelar quem? O Pai. Vocês estão me entendendo? Agora, queridos, isso aqui não é tirania de Deus. Isso daqui não é obsessão. Deus ainda criou coisas nessa vida boas das quais a gente pode gozar. Mas nós temos que entender por que Deus estabelece uma regra, um princípio tão firme. Em tudo eu tenho que procurar Deus? Exatamente. Por que Deus faz isso? Não apenas para que o jovem manifeste Deus, mas em especial, porque quando Deus é manifestado, o jovem é guardado. Ele não tromba, ele não bate cabeça, ele não sofre e geme desnecessariamente, ele não vai ter crises, seja lá das que forem nesta terra, típicas que o mundo vive, ele não vai ter. Por quê? Porque onde Deus está presente, Deus vem com saúde, Deus vem com paz, Deus vem com união, Deus vem com verdade, com luz sobre nós. Queridos, o pedido de Deus não é apenas para que Ele apareça em nós. O pedido de Deus visa a nossa preservação. Porque toda vez que eu faço uma escolha segundo Deus, eu vou ter o mínimo de problemas nesta vida. O mínimo. Não quer dizer que você não vai ter. Porque nós ainda estamos num corpo caído e num mundo caído. Mas quando a gente decide segundo Deus, nós estamos guardados. Anota aí o que eu vou te dizer. Eu vou falar uma frase para você. Todo limite que Deus te trouxer é para você uma proteção. Deus nunca limita um filho dele que não seja para proteção. Qualquer pai que tiver um filho aqui, ele morar no 10º andar, ele vai manter as janelas ou com grade, ou no mínimo trancadas. Por que ele faz isso? Por que ele limita o filho dele? Por que ele tira os banquinhos da janela de perto do 10º andar? Por que ele tira móveis em que a criança poderia subir? Queridos, por que um pai faz isso? Um pai não traz um limite que não seja para preservação. Isso vale para o Pai Celeste, isso vale para o Pai terreno. Todo limite que os pais nos trazem tem a expressa finalidade de te proteger. Não é para te causar dano. Não é para limitar a tua vida. Nenhum pai aqui é tirano ou insensato, muito menos Deus, que é perfeito. Nenhum pai aqui é tirano ou insensato que deseja apenas tirar o prazer do filho em viver a vida. Deus não tem prazer nisso, nem os pais terrenos têm prazer nisto. Aliás, Eclesiastes 11 diz que é para o jovem e viver a juventude. O texto diz assim: alegra-te, jovem, recreie-se o teu coração, faze tudo quanto vier ao teu coração. Olha que força o texto tem. Mas imediatamente diz assim: lembra, porém, que a juventude é a primavera da vida. E que haverá dias muito maus. Então ele está falando o seguinte: faz tudo o que vier, mas lembra que tudo que eu planto, eu colho. Então aprende a semear com sensatez, com orientação da parte de Deus. Deus nunca proibiu
a alegria de um jovem. Pelo contrário, Deus estimula a alegria de um jovem. Vocês têm que ter mente ágil, memória boa, vocês têm que aprender a colocar as coisas, vocês têm que aprender a argumentar, a falar. Tudo isso é próprio da juventude. Nada disso é ilícito, mas isso tem que ser feito segundo a vontade do Senhor, segundo Deus. Então Deus coloca limites para nós. Queridos, o homem segue os limites que o próprio homem coloca. O que acontece com você se você for andar numa estrada de uma pista única, onde vai e vem? O que te separa do carro que está vindo do lado oposto? Uma faixa pintada no chão. É ridícula a proteção. Em que aquela faixa te protege? Aparentemente em nada. Mas algum de nós tem coragem de pegar um carro a 110 km por hora e colocar o carro no meio daquela faixa? Nenhum de nós vai fazer isso. Gente, se a gente ouve, se a gente presta atenção numa faixa, por que nós vamos achar que os princípios que Deus colocou não são como essa faixa? Às vezes, ridículos. Mas isso tem a ver? Tem princípio que um jovem pode considerar ridículo. Mas o que tem ter uma amizade com aquela pessoa? O que tem eu jogar isso daqui no computador? Ridículo vocês vão achar. Como ridícula é aquela faixa que separa o meu carro do carro que está vindo, que separa a tua vida daquele carro. Preste atenção. Alguns princípios que Deus criou na sua idade, você considerará eles ridículos. Mas, queridos, Ele nos livra de cada trombada. Ele nos livra de tantos problemas. Ele nos livra de cada situação complicada na vida, em que nós podemos levar meses da nossa vida para conseguir sair daquela situação. Deus, Ele faz dessa forma, sem imposição, com graça, com amor. Ele define alguns princípios que são como aquela faixa. E nós precisamos aprender a olhar esses princípios. E eu gostaria de colocar algumas dessas faixas para vocês hoje, para vocês entenderem com o que vocês estão lidando, com a natureza de vocês e com a natureza do mundo. Vamos dar uma olhadinha, vamos avançar um pouquinho mais. Primeira coisa que nós temos que entender. Queridos, deixa eu fazer um parênteses que não está aqui no meu estudo. Você já teve uma experiência genuína de entregar a tua vida ao Senhor? Você é filho de cristãos? Ou você já se tornou um cristão? Você já teve uma experiência pessoal com o Senhor Jesus, de dizer: Senhor, eu sou um pecador e eu preciso de salvação? Você já teve a experiência? Ou você apenas frequenta as reuniões por pedido dos seus pais? Às vezes até por imposição. Você já alguma vez olhou para Ele de um jeito diferente? Você olhou para Ele entendendo que aquele furo nas mãos foi por tua causa? Você já olhou para Ele compreendendo que aquele lado aberto dele foi por causa do seu pecado? Você já compreendeu que as angústias que você tem na vida, Ele naquela cruz já levou por você? Você já teve uma experiência genuína de novo nascimento, de pedir para Ele habitar o teu coração? Porque, querido, se você ainda não fez isso, você não vai conseguir compreender o que eu vou dizer.
o que eu vou dizer para você essa noite vai ser loucura. Se você ainda não teve uma experiência genuína de novo nascimento. Isso é mais complicado para quem é filho de cristão. Porque ele vai indo na igreja, vai indo para as reuniões, e ele simplesmente pode não ter, às vezes, um marco em que ele disse assim: Senhor Jesus, eu sou um pecador. Abram comigo em Romanos capítulo 10. Lá diz assim: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É muito simples. Ele diz assim, que aqui eu tenho que falar que Ele é o meu Senhor. Aqui eu tenho que dizer o seguinte: Jesus, eu não quero mais mandar em mim. Eu quero tirar o meu eu do trono. E eu quero colocar o Senhor no trono. Eu preciso do Senhor na minha vida. Eu sou pecador e eu preciso de um Salvador. E aí diz assim: e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Queridos, eu espero que nenhum de nós aqui tenha dúvida de crer que Jesus um dia levantou dos mortos. E a ressurreição na Bíblia, ela significa, de acordo com Romanos 6, uma vida nova. Quando Jesus desceu à sepultura, eu e você estávamos em Cristo. É o que a Bíblia chama de inclusão. Eu e você estávamos incluídos. Quando ele morreu, Jesus morreu para o pecado. Quando Jesus ressuscitou, eu e você estávamos nele. E Jesus ressuscitou para uma nova vida. Então, eu e você ressuscitamos para uma vida completamente diferente. Mas tenta entender. Se Jesus não vier habitar dentro do seu coração, quando a Bíblia é aberta perto de você, a Bíblia arranha a tua mente. Mas ela não penetra em você. Porque só pelo novo nascimento é que os princípios de Deus são colocados dentro de mim. E aí, eu vou fazer o seguinte: eu não quero constranger ninguém. E eu poderia parar, como muitas vezes eu fiz, fazer um apelo, aqueles que quiserem se colocar de pé, mas eu vou fazer diferente. Aqueles que não têm clareza do seu novo nascimento, eu gostaria que procurassem ou a mim ou a um dos irmãos de frente, para que esses irmãos pudessem te esclarecer e orar com você. Mas, queridos, não passa de hoje não. Você precisa fazer isso hoje. Tudo bem? Aí eu estou fechando parênteses. Vamos um pouquinho mais. Vamos lá. Abram em João capítulo 17. Primeiro princípio que eu quero colocar para vocês. João 17. Diz assim. Versículo 15 a 19. Não peço, Jesus orando pelos discípulos, não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Queridos, olha o que o Senhor está dizendo. Diz que nós fomos tirados do mundo, mas devolvidos para o mundo.
Nós fomos tirados em quê? Nós fomos tirados de viver as coisas que o mundo vive. Mas nós somos devolvidos para quê? Pai, igualzinho José, desce. Desce a este mundo na minha vida. Pai, ajuda-me a tomar as decisões neste mundo segundo a tua vontade. Jesus nos devolve, ele nos tira do mundo, mas ele nos devolve ao mundo para que a gente viva de acordo com a vontade dele, protegidos, como foi colocado, e ao mesmo tempo trazendo a glória dele sobre a nossa vida. Vejam o versículo 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Ele começa dizendo, eu lhes tenho transmitido a minha glória, como o Senhor transmitiu a mim. Então nós vivemos no mundo para trazermos a imagem de Deus dentro de nós. Deus te colocou de volta no mundo. Jovem, você tem que estudar. Você vai estar numa sala aí de, sei lá, os que estão aqui no terceiro ano devem frequentar salas aí de talvez 100, se alguém fizer cursinho, salas de 200 pessoas. Quantos cristãos nós vamos ter lá dentro? 10, 20 talvez, 10% do público. Deus não se incomoda com isso. Ele te devolve para o mundo. Nós vamos comprar em lugares que são lugares próprios do mundo. Nós vamos vender coisas ao mundo. Nós vamos interagir normalmente com o mundo. Mas nós temos condições de, em tudo o que nós fizermos, nós trazermos a imagem de Deus naquilo que nós fazemos. Em toda decisão, lembra de uma coisa. Você se relaciona com o mundo de um jeito duplo. Em primeiro, você faz as escolhas de Deus no mundo porque te preserva. Lembra da faixa? Você faz as escolhas de Deus no mundo porque essas escolhas te preservam. Primeira coisa. Segunda coisa, você traz Deus dentro de você, você traz as escolhas de Deus dentro de você, porque isso traz a glória de Deus neste mundo. Então Deus não nos isenta do mundo, Ele quer a gente dentro do mundo. Paulo entrou num aerópago. Nós precisamos estar em lugares delicados, difíceis, complicados. O meu pai, quando ele faleceu, ele vinha de uma família católica e foi um velório com muitas pessoas. E o culto, a reunião ou a missa de corpo presente, como é no catolicismo, foi feito com uma igreja lotada. E o padre perguntou se alguém da família gostaria de dar uma palavra. Eu não pensei duas vezes. Nós não temos que temer. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. A igreja avança sobre as portas do inferno. Mas, queridos, nós, ao avançarmos sobre as portas do inferno, avançamos com duas decisões. Eu faço as escolhas segundo Deus para me proteger. E eu faço as escolhas segundo Deus para trazer a glória dele. Vocês estão me entendendo? Um jeito simples de nós interagirmos com o mundo. O mundo precisa de luz. O mundo precisa de tempero. Nós somos o sal e a luz desse mundo. A questão é, nós temos que fazer segundo o Senhor. Agora, deixe eu mostrar para vocês um segundo princípio, que é complicado. Ali começa o nosso problema. Você tem que entender o seguinte: você nasce pecador. O primeiro princípio, então, nós fomos tirados e devolvidos ao mundo. O segundo princípio, você nasce um ser pecador. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que um cachorro late?
Alguns vão dizer assim, eu já fiz essa pergunta tantas vezes, os jovens aí, por que um cachorro late? Alguém tem alguma sugestão? Vai lá, tem um monte de sussurro, pode falar, corram riscos. Por que um cachorro late? Porque eu fiz cocegazinhas na barriga dele? Porque ele viu alguém que ele desconhece? Então deixa eu complicar um pouquinho e facilitar. Por que um porco vai para a lama? Por que um porco vai para a lama? Quem me sugere? Por que o cachorro não vai para a lama e o porco não late? Ia ficar bonito. Sabe por quê? Porque cada um tem uma natureza. Qual é a natureza do cachorro? A de latir. Qual é a natureza do porco? A de se sujar. Qual é a natureza do pecador? Pecar. Abra comigo em Romanos 5,12. Texto bem conhecido. Romanos capítulo 5, versículo 12. Diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então entende uma coisa, uma criança nasce pecadora. É tudo uma questão de natureza. Eu vou dar um exemplo que vai ficar bem claro para vocês. O cachorro late porque ele é pecador, o porco vai para a lama, o cachorro late porque ele é cachorro. Isso, o cachorro late porque ele é cachorro. O porco vai para a lama porque ele é porco. Agora, uma criancinha nasce. 3 meses de idade. Bonitinha. Ela acabou de mamar. A mãe acabou de trocar a fralda dela. Ela está quentinha. Ela começa a pegar no sono. E essa criança, então, no braço da mãe, está ali descansada. A Bíblia diz que essa criança é uma pecadora. Vou dar para vocês 3 meses. Vou dar para vocês um exemplo de como é que ela é pecadora. A mãe coloca ela no berço. O que ela faz? Chora. A mãe pega ela de volta. Ela para de chorar. Está amamentada. Ela está com sono. Ela está trocada. Ela está quentinha. Mas por que ela chora? Porque ela é pecadora. Desde os 3 meses ela sabe o que é bom para a vida. E ela não quer abrir mão daquilo que é bom. Ela quer do jeito dela, segundo a vontade dela. Então preste atenção. Vocês nasceram pecadores. Você nasceu pecador. Vocês nasceram pecadores. A pergunta é: que tipo de pecado vocês vão cometer? Vocês vão ser um cachorro feito um... Qual o nome daquele pequenininho? Um pincher? Ou você vai ser um cachorro feito um Rottweiler? Que tipo de pecador você vai ser? Que tipo de pecado você vai trazer dentro de você? Você pode me garantir que você nunca vai ter inclinação ao álcool? Você pode me garantir que você nunca vai ter inclinação a uma droga? Você pode me garantir que você não vai viciar os 4? Vocês podem, os 5. Vocês podem me garantir que vocês nunca vão viciar em jogo de computador? Eu vi já uns bichos aqui. Você pode me garantir que isso nunca vai acontecer?
Sabe por que você não pode garantir? Porque você não sabe qual é a tendência de pecado que tem dentro de você. Você não sabe. Você não sabe como é que o pecado vai ser despertado dentro de você. Você não sabe o caminho que o pecado vai trilhar na sua vida. Você simplesmente não sabe. E queridos, quando você se relaciona com o mundo, você tem que se relacionar compreendendo que, peraí, dependendo do jeito que eu me relacionar com o mundo, eu vou ter uma ou outra tendência pecaminosa sendo despertada dentro de mim. Vocês estão me entendendo? Por isso, a gente, ao se relacionar com o mundo, a gente se relaciona com profundo respeito, com profundo cuidado. Porque uma tendência grave pode ser despertada de uma coisa pequena. Talvez uma das situações de vício mais difíceis que eu vi foi de uma pessoa que aprendeu a beber dentro de casa. Agora eu te pergunto, você acha que os pais daquela pessoa tinham em mente que o filho podia cair num vício? Nunca tinham isso em mente. O problema, meus queridos, é que vocês não sabem as tendências que existem dentro de vocês. Por isso, a gente tem profundo respeito na maneira pela qual eu me relaciono com o mundo. Tudo bem? Agora deixa eu colocar para vocês um versículo que vai ficar mais claro ainda. Então, ficou clara a ideia do cachorro, do porco e do pecador? Ficou claro? Você vai pecar, porque você tem a natureza pecaminosa dentro de você. E mesmo depois que você nascer de novo, Deus planta a natureza divina, mas Ele não tirou a natureza pecaminosa. Então nós temos uma dupla natureza. Eu tenho a natureza pecadora e eu tenho a natureza divina dentro de mim. Quem eu alimento é quem subsiste dentro de mim. Se eu alimentar a semente divina, eu cresço em Deus. Mas se eu conviver com o mundo e começar a alimentar a natureza pecaminosa dentro de mim, queridos, me acredite, eu vou ter tendências despertadas dentro de mim que eu não sei aonde eu vou parar. Isso ficou claro, o segundo ponto. Então deixa eu ir para o terceiro ponto. Como que essas tendências são despertadas dentro de nós? Abram em Efésios, capítulo 2, um texto bem conhecido. Efésios capítulo 2. Diz assim o versículo, começando com o versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo as inclinações da carne, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais andamos também todos nós, segundo as inclinações da nossa carne, aí presta atenção, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Presta atenção. Às vezes, tem pessoas aqui que podem ter uma família com alguns irmãos, pode ter um que é quietinho e um que é agitado. Ele tem hiperatividade, não é possível. Ele sobe, desce, é irrequieto. E outro que é quietinho. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual dos dois é mais problemático? Os dois. Porque ambos são pecadores. Qual dos dois que me dá uma vantagem? O agitado. Porque ele põe para fora o que está dentro dele. Prestem atenção no princípio que eu vou ensinar. A Bíblia está dizendo assim, que nós fazemos a vontade da carne, do corpo,
mas nós fazemos também a vontade do pensamento. A tendência da gente é achar que uma pessoa quietinha, ela é mais santa. Mas uma pessoa quietinha pode estar trabalhando dúzias de pensamentos na cabeça dela que ela simplesmente não percebe. Eu vou fazer uma pergunta, esqueça a câmera. Quem aqui é mais quietinho, levanta a mão. Ninguém. Só levanta alto a mão. Quem é mais quietinho? Inclusive os adultos. Deixa eu te dizer uma coisa. Os mais quietinhos não são mais santos porque são mais parados. Porque os mais quietinhos podem despertar dentro de si os pecados da mente e não do corpo. Eu vou fazer uma distinção. Um pecado do corpo, a gula. Um pecado da mente, a inveja, os ciúmes, a avareza, são pecados da mente, que são trabalhadas na mente, sem a pessoa perceber. Aquilo está sendo trabalhado lá dentro dela. Então tenta entender o que a Bíblia está nos ensinando. A Bíblia está nos dizendo que não tem nada mais precioso para você do que você cuidar do que entra na sua mente. Quem ganhar a sua mente, ganha os seus pés. Quem ganhar a sua mente, ganha as suas mãos. Por isso, pessoas quietinhas precisam dizer para os seus pais o que se passam dentro de si. Precisam dizer para amigos bons, para confidentes, para irmãos maduros dentro da reunião. Precisam dizer para eles aquilo que ocorre dentro de si. Por quê? Porque se ele não dizer, ele tem a ilusão de que aquilo não é um problema. Mas a Bíblia está dizendo que a gente faz a vontade da carne e a vontade do pensamento. Então a vontade do pensamento tem que ser olhada tanto quanto a vontade da carne. Vocês estão compreendendo isso? Então, ao se relacionar com o mundo, você precisa ir falando para pessoas de confiança aquilo que está passando dentro da sua mente. Porque se você não falar, você vai correr riscos de se envolver em pecados indevidos. Vocês estão conseguindo entender? Então, quando eu me relaciono com o mundo, eu tenho instintos daqui, da carne, e eu tenho instintos daqui, só do pensamento. Vocês estão entendendo? Por exemplo, vamos voltar para os meninos jogando videogame. Você joga um videogame mais agressivo, em que mata lá uma meia dúzia para alcançar um nível mais alto. Em alguns de vocês, esse matar pessoas dentro do jogo vai ficar só na mente. Não vai ter problema nenhum. Em alguns de vocês, essa sensação de matar pessoas vai vir para a mão. E daqui a alguns meses, vocês estão envolvidos com uma briga na escola. Vocês não vão matar, muito possivelmente. Mas o espírito de agressividade que tinha no jogo é incorporado pela mente e pode aparecer depois na carne. Vocês estão entendendo? Então eu tenho que lutar contra a mente e contra a carne. Agora, deem uma olhadinha, vamos voltar, em 1 João capítulo 2. João capítulo 2. Quem aqui tem um desejo muito forte? Pensa num desejo, quem tem não. Todos aqui têm um desejo muito forte. Todos aqui têm. Pensa em 2 desejos muito fortes que você tem. Pensa aí.
Dois desejos muito fortes. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu gosto demais de doce. É um desejo que aparece qualquer hora. É um desejo muito forte dentro de mim. Entendeu a ideia? Pensa num desejo muito forte. Agora compartilha com alguém que está perto de você aí. Esses desejos que passaram na tua mente. Vai lá. Mas tem que ser aquela coisa muito forte, que é uma fraqueza tua. Pensaram? Agora, queridos, olha o que a Bíblia diz. 1 João capítulo 2, versículo 15. Diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, aí ele diz o que existe no mundo. A palavra concupiscência significa, o que eu pedi para vocês fazerem? Verificarem quais são os desejos fortes. A palavra concupiscência significa um desejo muito forte dentro de mim. Então olha o que o texto está dizendo. Porque tudo que há no mundo, o desejo forte da carne, o desejo forte dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, e sim, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como esses desejos fortes. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então tenta entender. Você tem desejos fortes. Eu vou voltar a menininha de 3 meses de idade no colo da mãe. Qual é o desejo forte dessa menininha? O colo da mãe. Certo? Tudo bem? É um desejo legítimo? É um desejo legítimo. Digamos que esse desejo permaneça dentro dela. Aos 12 anos de idade, como é que esse desejo forte aparece? Sabe como é que aparece? Você é minha amiga. Minha melhor amiga. Forever. Tudo bem? Então, de que jeito que esse desejo aparece? Não tem mais o colo da mãe, mas passa agora a ter o colo de uma amiga. Aos 18 anos, ou, no caso dessa menina, aos 15 anos, como é que vai aparecer esse desejo dentro dela? Oi? Ela desgruda, forever, deixa quieto. Aí ela gruda no menino. Aos 18, aos 15, então ela está grudada, porque quer o menino. Aos 18, sabe em que pé que ela está? Brigando por ciúmes com o menino. Estou dando um exemplo comum. Um exemplo que a gente vê não sei quantas vezes. Gente, tenta entender o que a Bíblia está nos ensinando. O desejo está lá dentro. E à medida que você conviver com o mundo fora da vontade de Deus, os desejos dentro de você vão brotar. Por isso, se o que há no mundo é apenas o desejo forte das coisas, eu tenho que cuidar com algumas coisas que eu me relaciono com o mundo. Em primeiro lugar, eu tenho que cuidar com os pensamentos que estão dentro da minha cabeça, ligados ao mundo. Porque, como eu estou dizendo para vocês, a vontade começa onde? No pensamento. Então, jovem, não descuida achando que, não, eu não faço nada disso, imagina, nunca vou fazer isso. Não descuida com isso, não. Porque as vontades fortes começam aqui. De acordo com Efésios, a gente faz a vontade da carne e dos pensamentos. Então, ali, a primeira coisa que você tem que cuidar. Se você tem um pensamento repetitivo, que vai e vem, vai e vem, vai e vem, vai e vem,
está sempre na tua cabeça, você precisa, com urgência, compartilhar isso com alguém. Sabe por quê? Porque isso significa, pelo fato de ir e vir, significa que é um desejo forte dentro de você. Ou seja, já despertou uma concupiscência, já despertou uma inclinação pecaminosa dentro de você. Então, como é que eu sei que eu tenho uma tendência? Basta verificar o tipo de coisa que fica vindo dentro da nossa mente. Então, a primeira coisa, e aqui, queridos, tem 2 pensamentos que nós temos que cuidar mais muito, a partir dos 12 anos. Toda vez que você for conversar com alguém sobre esse assunto, esses 2 assuntos que eu vou falar agora, você converse com essa pessoa sobre esses 2 assuntos, mas com muito respeito. Você tenha receio desses 2 assuntos. Quais são esses 2 assuntos? Dinheiro e sexo. Por dinheiro vai envolver trabalho, vida profissional, jeito de gastar, coisas que eu desejo, coisas que eu vou obter, envolve tudo isso. Por sexo envolve desde vida afetiva, namoro, flerte, até a própria questão sexual em si. Por que eu estou falando que esses 2 assuntos têm que ter muito cuidado? Porque esses 2 assuntos, nas Escrituras, têm um forte poder de penetração na mente. São assuntos que entram na nossa mente de forma mais intensa, de forma mais profunda. E aí, o despertamento para essas coisas pode vir fora de hora. Olha a tragédia que a gente faz com as nossas crianças. 6 anos de idade. Teu filho vai casar com a minha filha. Viu, filho? Você vai namorar aquela ali. E aí o pai não entende que se o filho tiver essa tendência de ser namorador, com 12 anos, o que ele está fazendo? Namorando. E possivelmente não aquela que o pai escolheu. Vocês estão me entendendo? A gente começa a despertar os assuntos muito rapidamente dentro da mente das crianças. A mesma coisa vale para bens, para coisas da vida, despertar vontade dentro da gente, vontade de possuir, de adquirir coisas. Esses 2 assuntos vão tendo muita penetração dentro da nossa mente. Então, como é que a gente cuida? Se a mente é o início de tudo, eu tenho que cuidar em primeiro lugar com as amizades. Pais, são poucos os que estão aqui. A partir dos 12 anos, é natural, mas não quer dizer que é correto. Mas é natural que a opinião dos amigos tenha mais peso do que a opinião dos pais. Porque eles estão deixando a casa. Então, jovem, presta atenção. Você vai conversar com os seus amigos sobre as coisas da vida. E tudo que você conversar com eles vai formar dentro de você conceitos. Vai formar na tua mente conceitos. Tudo que você vê na TV vai formar dentro de você conceitos. Há um tempo atrás, lendo um livro sobre questões de sexualidade e de como isso entra na cabeça dos filhos, os estudiosos dizem o seguinte, que o jeito mais fácil de você ensinar um padrão sexual que você quer instituir numa sociedade é você colocar um personagem engraçado. Porque o personagem engraçado, ele é o quê? Engraçado. E o que você faz perto de uma pessoa engraçada? Você fica olhando. E você ri, e você interage. E daqui a pouco você está, inclusive, falando como? Usando os mesmos termos, as mesmas expressões. Vocês estão me entendendo? Como é que Satanás faz para inserir no nosso meio assuntos
fora da vontade de Deus. Ele coloca de um jeito engraçado. Ele coloca de um jeito que não tem muito problema. Vocês estão entendendo? E aí aquilo vai sendo naturalmente despertado dentro de nós. Queridos, nesse momento, eu acho que eu vou ter que parar. Nós não vamos conseguir terminar. Neste momento da sua vida, não há nada mais importante do que as coisas que você deixa entrar na sua mente. E tem 2 lugares em que entra profundamente muita informação. A conversa dos amigos e tudo aquilo que entra pela telinha. Seja TV, seja canal pago, seja canal aberto, seja a telinha da internet. Tudo aquilo que entra dentro de você vai despertar em você determinadas coisas. Eu estou longe de ser um especialista em internet, pelo contrário. Qualquer coisa que eu tenho que fazer, meus filhos têm que me ajudar. Né? Eu abro meu e-mail uma vez por semana, quando eu não esqueço. Então, graças a Deus, eu uso muito pouco a internet. Mas deixa eu explicar uma coisa para vocês que eu já percebi. Esses dias eu digitei um site da Receita Federal e caiu num site sexual. E eu já vi pessoas já me falaram, que existem informações que vão entrando no computador. Então você está lá num site normal. De repente entra um site, uma cena sexual. Frações de segundos. Estou certo? Não dura 1 segundo. É uma fração de segundo. Agora tenta entender. Dos 100 jovens, dos 50 jovens que tem aqui, 5 vão olhar aqueles milésimos de segundo e aquela informação vai entrar. Você está conseguindo entender? E ali, depois de um tempo, você tem despertado dentro de você um forte desejo por alguma coisa na sua vida. Queridos, o que alimenta a mente? Pensem comigo. O que alimenta o teu pensamento? Já que a maior preocupação é o pensamento, o que alimenta o teu pensamento? O que alimenta o teu pensamento são os 5 sentidos. Isso daqui é liso. Isso daqui é um pouco rugoso. Os sentidos alimentam a mente. Visão, audição, tato, paladar e olfato. Os 5 sentidos jogam informação para dentro da mente da gente. Então tenta entender. Os 2 principais sentidos que a Bíblia dá destaque. Os olhos e os ouvidos. O que você vê e o que você ouve forma conceito dentro de você. Você está conseguindo me entender? Esses desejos vão sendo despertados à medida que você interage com a vida, especialmente nas amizades e em tudo aquilo que você deixa entrar dentro de você por informação. Por isso, eu particularmente tenho o entendimento claríssimo que uma criança não pode pegar um controle de TV muito cedo. Que idade que uma criança poderia pegar um controle de uma TV com canal pago e ficar sozinha, correndo? Talvez não antes dos 12. Aí vocês vão dizer que eu sou um doido, que eu estou fora de hora. Aí eu vou dizer para vocês que o mundo está ficando doido, porque esse tipo de princípio não é mais visto. Vocês estão entendendo? Aí eu vou um pouquinho mais longe. Quanto tempo um jovem de 12 anos pode ficar na internet? Um jovem de 12 anos, ele pode pegar um controle de TV na mão? Acho que sim. Um jovem de 12 anos, ele pode ter um celular com internet? Acho que não. Aí você vai falar, César, você é exagerado. Sabe por que não?
Porque ele fica o tempo todo com o mundo na palma da mão. O que ele está vendo? O que está entrando? Quais os conceitos que vão sendo formados nele? Vocês estão entendendo? Aí eu vou um pouquinho mais longe. Que idade então um jovem pode ter um celular com internet? Talvez 15, 16. A hora que ele tiver mais clareza de como lidar com as informações que entram pelo mundo, tudo bem. Talvez mais ou menos por aí. Aí eu vou um pouquinho mais longe. Quanto tempo um jovem pode jogar um jogo? Eu conheço pessoas que jogam diariamente por 16 horas. Aí os meninos, deixa eu dar uma informação para vocês, para os que gostam de jogo. Jogo tem o mesmo efeito da maconha. Ele é altamente viciante. E sabe qual que é o pior problema da maconha no menino? O menino não se define profissionalmente. Então, meninos que jogam muito vão ter dificuldade de se relacionar e de definirem sua vida profissional. Então, quanto tempo eles poderiam jogar? Talvez 1 hora por dia. Jogo online, dá para jogar? Vou dizer claramente para vocês, se o jogo é viciante, o jogo online é o craque do jogo. Sabe por quê? Porque o menino vai ter aceitação de todo o grupo. E todo o grupo depende dele, naquela hora, naquele tempo. E se ele não tiver, ele não vai ter nem os amigos do jogo. Pais, eu estou acabando com a festa do povo. Eu vou chegar nesse ponto com os pais de vocês, talvez no final do ano, para dar algumas regrinhas. Mas se vocês conseguirem compreender isso, vocês vão ser livres de riscos mais cedo. Amém? Eu quero ler o texto que eu ia estudar com vocês e não deu tempo. E nós vamos começar mês que vem com esse texto. Abram em Romanos capítulo 12. Com isso nós vamos encerrar. Romanos capítulo 12. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Eu quero que vocês lembrem, se alguém não tem convicção de novo nascimento, procure a mim ou algum dos irmãos para a gente conversar com vocês. Curve sua cabeça, vamos ter uma palavra de oração. Pai, nós te agradecemos. Nós te agradecemos, porque a tua palavra ela é viva e ela fala conosco. Ganha o coração dos meus irmãos, ganha o coração de todos eles, para que eles sejam teus. Senhor, cuida dessa juventude aqui. Levanta nesses meninos e nessas meninas pessoas que acima de tudo vão te amar. Pessoas que vão consagrar a sua vida ao Senhor. Levanta homens e mulheres dedicadas ao teu serviço. Levanta no meio desses jovens. Senhor, preserva cada jovem que está aqui. Cuida da mente e do coração deles. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém.